porque é o seguinte, Venezuela tá entre mais votados para entrar no BRICS, só que o presidente Lula sinalizou veto, informação que o Jamil Chad trouxe em primeira mão aqui no UOL e agora vai contar para o nosso público também do UOL News sobre essa posição, né, importante que pode ser adotada pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira. Jamil Chad, conte-nos mais dessa sua apuração, onde o Jamil tá. Tá em Nova York, ele é chique. Boa tarde para você aí, Jamil. Ih, tá no mudo. Deixa eu só tirar o mudo, porque eu sou novo nesse sistema aqui, então vocês me permitem essa falha. Enfim, Diego, boa tarde, Léo, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos. Olha, é a cúpula dos BRICS, que começa, na verdade, começa amanhã em Kazan, na Rússia, e é uma cúpula muito, eu diria, especial num contexto muito diferente. Ela acontece na Rússia, um país sob sanções do Ocidente, um país, aí a gente coloca entre aspas, cancelado pelas potências ocidentais e que vai receber basicamente a cúpula dos BRICS. A cúpula dos BRICS tem como o grande objetivo desta vez dois pontos. O primeiro deles, acelerar o uso de moedas locais e desdolarizar o intercâmbio comercial entre os países do BRICS. E do outro lado, acertar essa expansão. Mas o que é essa expansão? Não é ter novos membros como, vamos dizer assim, os membros plenos do BRICS, não. É criar uma nova categoria, que seria de países associados ou países parceiros, e nessas categorias, ou nessa categoria, colocar um grupo ali de 10 países para formar parte justamente dessa aliança. Qual é a grande dificuldade, Diego? 30 países se apresentaram como candidatos, 30 países. E a ideia é de que essa categoria tenha 10, ou seja, vai ter de ter algum tipo de seleção para entrar nessa categoria de membros parceiros. E aí, qual é a grande dificuldade? Entre outras, os critérios. Como é que você faz para entrar? Qual é o critério? Isso que o governo brasileiro quer acertar. Qual o critério a ser estabelecido para que um país faça ou não faça parte do BRICS, né? Agora, a gente sabe muito bem que dentro do bloco o que existe é, obviamente, uma ofensiva política para trazer para dentro do bloco aqueles aliados. E aí, qual é a história que você citou aí? Em julho, o governo da Rússia mandou uma carta para todos os países do BRICS, falando o seguinte: quais são os países que vocês gostariam de ver nesse grupo de membros associados? E aí, obviamente, é uma espécie de eleição, porque cada um deles devolveu essa cartinha com uma lista dos seus candidatos. E o que acontece é que nessa listinha veio a Venezuela como um dos, vamos dizer assim, mais votados. O Brasil não aceitou votar, Diego, porque o Brasil diz, olha, não é uma questão de país, é uma questão de critério. Qual é o critério para aqueles países entrarem? Mas o que nós temos como informação é de que nessa seleção veio aí já vários nomes com amplos apoios. Turquia, amplamente apoiado. Argélia, também amplamente apoiado. Cuba, o país latino-americano que mais, vamos dizer assim, votos recebeu. E também nesse bloco de 10 países, a Venezuela. Agora, cria-se um problemaço para o Brasil. O Brasil não reconhece o governo de Nicolás Maduro. E aí fica aquela questão, como é que você aceita a entrada de um novo membro no seu bloco se você sequer reconhece aquele governo? Por isso que o Brasil insiste no estabelecimento de critérios. Qual é o problema dessa história toda? É que, claro, o BRICS, pelo menos, o princípio dele, Diego, é de que tudo é decidido por consenso. Mas a gente sabe muito bem que o consenso ele pode ser construído. A Raquel conhece muito bem essa história, que você constrói consensos, né? E esses consensos são construídos por meio de negociações, barganhas, etc, etc. Então, toda a questão é saber como é que o Brasil, então, vai se sair, basicamente, dessa. De um lado, o Brasil diz que chegou lá, e é verdade, no Itamaraty, o que é dito, que o Brasil chegou lá com um veto à Venezuela. Mas, com China, Rússia, Irã e outros apoiando a Venezuela, a questão é que como vai ser a barganha nessa história toda, e vamos ver nos próximos dias quem é que fica e quem é que sai. O Jamil, Ou, pelo tá menos quem é que parecendo. não entra. Jamil, boa noite para você aí. Boa tarde, né? Para você, Boa né? Boa tarde, noite, boa tarde. né?
Me conta uma coisa, tipo, do ponto de vista geral, né, tá aparecendo até pelos candidatos que estão sendo colocados, né, que é uma cláusula democrática ao contrário, invertida, né? O país tem que ter algum problema, algum BO, né, para entrar nos BRICS. A gente estava conversando da última vez, eu e você, e a gente estava conversando exatamente dessa vontade da China de criar algo parecido com a ONU, né? Essa entrada desses novos parceiros, né, de pessoas inclusive alinhadas ao ponto de vista da China e da Rússia, vai nesse sentido, né, de tentar transformar os BRICS no embrião de uma coisa que faça frente à ONU? Olha, Léo, que faça pelo menos frente ao Ocidente. Né? Outro dia, na sexta-feira, foi curioso porque o Putin deu uma conferência de imprensa que disse: não, nós não somos contra o Ocidente, só nós somos não ocidentais. Não é exatamente verdade o que ele colocou ali. O que a gente tem é, obviamente, um grupo que tem um discurso cada vez mais anti-ocidental. Então, por exemplo, eu conheço, inclusive, vários diplomatas que estiveram nas reuniões preparatórias do BRICS nesses últimos meses, reuniões já com o Irã dentro do bloco, e o que me contam é que vamos dizer assim, a sintonia do bloco mudou. Ela não é mais só vamos construir um mundo alternativo, mas é também vamos atacar, pelo menos com discursos muito duros, o Ocidente. Então, houve já, sim, uma migração, vamos dizer assim, do tom desses discursos dentro do bloco. O Brasil tem um desafio gigantesco. O Brasil assume a presidência do BRICS em 2025. E essa vai ser uma tarefa, eu diria, quase tão difícil ou até mais difícil do que o G20. Por quê? Porque o Brasil vai precisar, de um lado, manter esse bloco vivo, e não só vivo, mas efetivo, de um lado, vai ter de manter esse bloco atuante no sentido de resultados, ou seja, qual vai ser o resultado ao final de 2025 da presidência brasileira no BRICS, e, ao mesmo tempo, o Brasil não pode se dar ao luxo de entrar num confronto, pelo menos de narrativa, ideológico, etc., nem com a Europa e nem com os Estados Unidos, dois enormes parceiros comerciais e de investimentos. O Brasil não está na mesma situação do Irã, o Brasil não está na mesma situação da Rússia. O Brasil precisa, então, encontrar uma sintonia, que vai ser muito difícil, de ter, ao mesmo tempo, a presidência de um bloco que se apresenta cada vez mais como anti-ocidental e, ao mesmo tempo, Léo, manter essa relação com os Estados Unidos e Europa. Não vai ser uma construção fácil. Jamil, eu achei super interessante a sua matéria quando eu li de manhã, porque a postura brasileira é coerente com o não reconhecimento de Maduro, mas é uma postura muito corajosa dentro dos BRICS, porque encontra muita resistência. A Rússia e China reconheceram Maduro, e internamente, politicamente também, para o governo Lula. De onde vem essa postura? Vem do Itamaraty, vem do próprio Lula, e quem é que está bancando essa decisão? Olha, ótima pergunta tua, porque isso remete ao ano passado, quando a China faz a primeira expansão dos BRICS. E nessa expansão, é o Itamaraty que diz: opa, tem certeza que nós queremos a expansão de um bloco? Tem certeza? Como é que ele ficaria, esse bloco, com uma expansão à la chinesa? Ou seja, será que nós vamos perder, inclusive, o controle desse bloco, que o Brasil era basicamente, por alguns anos pelo menos, um dos líderes? E aí fica esse constrangimento, inclusive interno, dentro do governo brasileiro. O Itamaraty, desde o início, foi muito assertivo em dizer que essa expansão pode prejudicar os interesses brasileiros. Isso foi colocado pelo Itamaraty. No governo, foi entendido que, ok, ele pode prejudicar, mas então, e aí Palácio Planalto principalmente, ok, então vamos trazer os nossos aliados, para que haja um equilíbrio entre o que a China quer e o que nós queremos. Aí o Brasil vai lá, ainda era Alberto Fernandes o presidente, e convida a Argentina. E o que faz a Argentina quando vence o Milei? Não, obrigado, não quero. Aí o governo brasileiro diz: não, não tem problema. Vamos atrás de novos aliados, outros aliados. Vai atrás de Colômbia e Angola. Angola, apesar de não estar na América do Sul, a gente sabe muito bem que tem uma relação histórica com o Brasil e tem uma relação muito positiva com o Brasil. E aí os dois, tanto o Petro como o governo angolano, diz: não, obrigado. Então o Brasil vai ficando sozinho, basicamente, nessa construção desse equilíbrio.
E esse equilíbrio hoje ele está ameaçado. Hoje existe a possibilidade de que nós tenhamos uma cúpula do BRICS que faça o eixo de poder do BRICS mudar muito mais para a Ásia do que para qualquer outra região do mundo. Esse é sim, e aí juntando com a pergunta do Léo, é sim um embrião de algum tipo de aliança chinesa que o Brasil quer evitar. Como que o Brasil vai evitar? Fica muito difícil. O Brasil chegou a propor diante dessa situação, né, Raquel, não pode convidar a Venezuela porque nós não reconhecemos. Não pode a Nicarágua, que era um outro convidado, para você ter ideia, porque, claro, a Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro. Como é que a gente vai, né, aceitar? E aí, vai para a Colômbia, vai para Angola, nenhum dos dois querem. A Argentina pulou fora. E aí o Brasil vai ficando sem opções, então faz o convite para Cuba e Bolívia. Então vamos ver aí se dentro desse pacote entram esses dois países, esses dois aliados brasileiros para equilibrar. Mas convenhamos, mesmo com Cuba e Bolívia, são duas economias extremamente fragilizadas. Olha o que está acontecendo em Cuba nos últimos 2 dias, um apagão geral. Na Bolívia também a instabilidade é permanente. Não é exatamente uma situação confortável para o Brasil hoje nesse bloco. É isso, Jamil Chad, obrigado pela participação, parabéns aí por mais uma notícia que você trouxe aqui pra gente. Um abraço, bom fim de tarde. Diego, só um detalhe, para quem entende um pouco da situação latino-americana, você achar que a sua posição vai ser fortalecida pelo convite a Cuba e Bolívia, obviamente mostra, eu também temo que isso mostre muito da fragilidade, inclusive da capacidade do Brasil em fazer convites tentadores. Eu estive no começo do ano, perdão, no ano passado, em Cuba, inclusive tem matérias muito interessantes de uma jornalista brasileira, Juliana Monteiro, que conta justamente o interior de Cuba, como é essa situação, não só de debilidade, mas de enorme angústia de uma população que busca, que está naquele limbo entre aquela revolução sedutora e que trouxe tanto sonho em algum momento, para uma realidade extremamente dura. Então, é com Cuba que nós vamos enfrentar, vamos dizer assim, o equilíbrio de poder da China. Boa sorte.